A alma nos animais. A maior e mais completa pesquisa sobre a sobrevivência da alma animal. Ernesto Busano. Parte 9. Oitava categoria: aparições de fantasmas de animais identificados. A categoria das percepções de fantasmas animais é repleta de episódios diversos, porém, se nos dispusermos a encará-los sob um ponto de vista rigorosamente científico, seremos levados a concluir que os dois primeiros grupos são os mais abundantes em números de casos. O primeiro compreende visões de fantasmas animais que não foram identificados com os animais que viveram ou que morreram recentemente nas redondezas. Estas visões podem ser facilmente explicadas a partir da hipótese alucinatória, embora haja exemplos em que os fantasmas animais foram percebidos coletivamente e sucessivamente por diferentes pessoas. O outro grupo de fantasmas animais a serem excluídos é o das visualizações subjetivas obtidas pelos sensitivos clarividentes, visualizações estas que, em sua maioria, são atribuídas a um fenômeno de clarividência telepática, ou seja, a leitura do pensamento na subconsciência do consultante, e isto como consequência da relação que se estabelece entre o subconsciente do sensitivo e o do consultante. É o que se produz, sob outra forma, no caso da psicometria, onde os objetos presentes para o sensitivo servem para estabelecer a relação entre o subconsciente deste último e o do dono do objeto. Isto faz com que, diante da visão subjetiva do sensitivo, surjam imagens que representem acontecimentos com traços do proprietário do objeto em questão, e que constituam a representação mais ou menos simbólica das informações tiradas pelo sensitivo do subconsciente do consultante. Segue daí que as visões dos animais falecidos, quando acontecem em condições que permitam considerar a clarividência telepática, não podem revestir um valor de prova de identificação animal, exceto se houver alguma circunstância secundária capaz de corroborar para esta última interpretação, circunstância que se produz com bastante frequência nas consultas em questão. Assim sendo, podemos descartar a hipótese de clarividência telepática propriamente dita, e não a de clarividência espiritual. Telepática. Esse aumento de manifestações análogas de origens diferentes contribui para mostrar o fundamento e a importância da lei metapsíquica, a qual fizemos alusões anteriormente, lei segundo a qual todas as formas de vidência e de mediunidade podem ser alternadamente anímicas e espíritas, isto é, em consequência do fato essencial de que toda manifestação paranormal que se produz por intermédio de um espírito desencarnado, pode também se produzir por meio de um espírito encarnado, quando este se encontra em condições transitórias de desencarnação parcial do espírito e em condições leves ou profundas de sono fisiológico, em estado de sonambulismo mediúnico ou no momento de uma crise de doença grave, de síncope ou de êxtase. Resulta daí que, em todas as formas de manifestações paranormais, são as circunstâncias pelas quais os fatos se produzem que devem nos indicar as causas que as desencadearam, e não as formas diferentes de vidência ou de mediunidade pelas quais elas foram obtidas, pois estas últimas são todas equivalentes, podendo ser esperíticas, ou anímicas. Agora chegamos à exposição dos casos coletados, começando por um episódio explicável a partir da clarividência telepática, passando por casos menos suscetíveis a esta interpretação, e, finalmente, concluindo com exemplos em que esta hipótese deve ser absolutamente descartada. Caso 117. Mediunidade vidente, o Sr. P.G. Leymarie, pai, diretor de La Revue Spirit, publicou em 1900 o fato seguinte, que retiro da revista de Estude Psychici, página 347. Em janeiro de 1887, a Sra. Bose, viúva de um conhecido engenheiro, estava sentada próximo da chaminé de nosso apartamento, no número 7 da Rue de Lille, em Paris, no momento em que o conde de Louf, presidente da Alta Corte de Moscou, visitou-nos pela primeira vez. Nós o apresentamos à Sra. Bose e enquanto eu escrevia eles conversavam. Num certo momento, a Sra. Bose disse: "Percebo ao lado de vocês um grande cão terra nova branco, com as patas e as orelhas pretas e uma estrela preta na testa. Ele carrega ao redor do pescoço uma coleira de prata presa por uma pequena corrente que tem a inscrição Sergei Louf, mais o nome do cão, que a vidente informou, mas que o Sr. Leymarie esqueceu. Ele tem uma bela cauda longa e está olhando para você, fazendo-lhe agrados." Com estas palavras,
Os olhos do senhor de Lolf se encheram de lágrimas, e ele disse: na minha meninice eu era esperto e inquieto. Meus pais me deram um cão para cuidar, exatamente como você descreveu. Ele salvou minha vida mais de uma vez, tirando-me das águas do rio onde eu estava prestes a me afogar. Quando tinha 12 anos, perdi meu fiel amigo e lamentei a perda como se fosse um irmão. Então, sinto-me feliz em saber que ele está perto de mim, certo de que esses camaradas da nossa vida têm uma alma inteligente que sobrevive à morte do corpo, e um corpo espiritual que pode restituí-lo com a coleira e a inscrição. Posso, além disso, reconhecer em você uma médium de grande sensibilidade que despertou em mim uma lembrança de 40 anos atrás. Obrigado, senhora, e que Deus a abençoe. A senhora Bos observou o cão expressar grandes manifestações de alegria, depois foi se esvaecendo pouco a pouco. Ora, não esperávamos de forma alguma o conde de Lolf, o qual a senhora Bos via pela primeira vez e nenhuma relação existia entre eles. Da minha parte, não sabia que o nome do senhor Lolf era Sergei. É desse modo que se produzem as manifestações da clarividência telepática, em suas formas mais simples e características. Por isso, é necessário concordar que se não conhecêssemos exemplos de leitura dos subconscientes alheios, obtidos através do sonambulismo magnético, não menos circunstancial ou impactante, como também um grande número de exemplos ainda mais impressionantes de psicometria, seríamos levados a atribuir um valor objetivo para casos análogos a este que acabamos de expor. Porém, quem quer que possua espírito científico se deixará enganar pelas aparências e concluirá que, diante da ausência de circunstâncias colaterais que contribuam para provar a origem extrínseca da visão da senhora Bos, é preciso encará-lo como um fenômeno de leitura de pensamento subconsciente. Não contesto de forma alguma que possa existir alguma coisa de misterioso no fato de uma clarividente desenterrar no subconsciente do outro um incidente que ocorreu há 40 anos, ao invés de tantos outros mais recentes que, por isso, deveriam ser mais perceptíveis às faculdades paranormais. Sim, certamente o fato apresenta alguma coisa de inconcebível e contraditório, no entanto, ele se encaixa incontestavelmente no caso de clarividência telepática. Assim sendo, não nos resta nenhuma alternativa a não ser aceitar esta interpretação dos fatos. Por outro lado, uma solução satisfatória do mistério poderia ser alcançada ao supormos que, neste caso, o assunto da conversa tenha trazido até a memória do senhor de Lolf o adorável episódio de sua infância, transformando-o em algo atual para as faculdades penetrantes da clarividência telepática. Caso 118, criança vidente bastante jovem, a revista Light o publicou em 1906, página 387. O Sr. Francis T. Harris recorda acontecimentos envolvendo um menino que faleceu quando tinha apenas 7 anos. Quando nasceu, seus pais eram saudáveis e robustos. Ele próprio era saudável, sem nenhuma debilidade neuropática, e, no entanto, tinha mostrado, desde os primeiros anos de vida, disposições para a clarividência. O Sr. Harris conta: nos primeiros anos de vida, seus pais tinham notado que ele via coisas invisíveis para os outros. Esta particularidade tinha sido com frequência discutida pelas pessoas ao seu redor. Antes mesmo que ele tivesse aprendido a falar, parecia frequentemente assustado por alguma coisa invisível. Noutros casos ele parecia, ao contrário, completamente contente com o que via e estendia seus bracinhos na direção do ser que só existia para ele. Ele ainda não tinha 3 anos, e se divertia com um de seus brinquedos em seu quarto, a 2 metros de seus pais, quando foi invadido repentinamente por um medo enorme e correu gritando em direção à sua mãe. Quando esta lhe perguntou, soube que ele tinha se assustado com a visão de 2 cães, um marrom e outro preto. Seu pai o pegou nos braços, tentando distraí-lo e acalmá-lo, dizendo-lhe que os 2 cães só queriam brincar com ele. Dias depois, o incidente se repetiu no mesmo cômodo e de acordo com as mesmas circunstâncias. A criança correu até seu pai, mais assustada do que nunca com a visão dos 2 cães, e se refugiou nos braços paternos. O pai o tranquilizou, lembrando-lhe que os 2 cães não lhe faziam mal algum. Ao dizer isto, ele os chamou, primeiro assobiando, em seguida estalando os dedos e acariciando o ar perto dele. Este ato levou o menino a fazer o mesmo, e seu espanto foi enorme quando ele viu que não podia apalpá-los.
Apesar de tudo isto, ele conseguiu tirar o medo da criança. Embora ela tenha visto ainda várias vezes os cães, não se amedrontava mais. É preciso observar que o pai do menino vidente tinha tido 2 cães setter, um marrom e um negro, que tinham morrido 3 anos antes. A ligação entre os fantasmas caninos que apareceram para o menino e os cães de cores semelhantes que o pai tinha tido não parece duvidosa. Em contrapartida, não poderíamos excluir por completo a hipótese da leitura do pensamento do pai pela criança, porém, esta hipótese não parecerá verossímil se pensarmos que a criança tinha se mostrado vidente desde o nascimento e que tinha, ao mesmo tempo, visões de uma natureza diferente que não poderíamos considerar como a leitura do pensamento, e que os fantasmas dos cães lhe apareciam frequentemente a ponto de se tornarem familiares. Esta última circunstância é dificilmente conciliável com a hipótese da transmissão do pensamento paterno ou materno, pensamento este que deveria ser orientado para os cães falecidos cada vez que a criança os via. De qualquer forma, a gênese do caso continua duvidosa. Caso 119, visual, no livro de Arthur Hill, Man is a Spirit, página 117. Lemos este episódio enviado ao autor pela percipiente senhora Janete Holt. Um dia meu marido trouxe para casa um grande cão bulldog. Disse que esse animal faria com que ele ganhasse dinheiro, apresentando-o como campeão nas lutas entre cães bulldogs. O cão se chamava Charles, era um animal bom e afetuoso, ao qual não demorei a me apegar. Ele saiu vitorioso de muitos combates, mas uma vez ele foi vencido. Meu marido, irritado com a derrota, apanhou e o jogou no rio. Anos depois, no momento em que tinha quase esquecido do pobre Charles, fui acordada numa noite por um sobressalto, como se alguém tivesse me sacudido com essa intenção, e me vi rodeada por uma luminosidade estranha. Sentei-me na cama, e para meu grande espanto, vi Charles sentado ao meu lado. Ele parecia ter proporções normais, absolutamente idênticas àquelas que tinha quando estava vivo. Ele me olhou com insistência durante algum tempo, depois se esvaeceu lentamente. No dia seguinte, meu marido foi preso. É provável que Charles tenha se manifestado a título premonitório. Meu marido era um grande patife, e tive de me separar dele para sempre. Ele encontra-se nesse momento nos Estados Unidos. Que estranha e reveladora parece esta história, em que um cão morto cruel e injustamente por um dono malvado se manifesta para a mulher deste último justamente na véspera de sua prisão, isto é, no momento em que ele vai pagar parcialmente a pena por suas crueldades. Todavia, e justamente por causa desta coincidência, se o episódio não pode ser explicado pela clarividência telepática, ele pode ser encarado sob um outro ponto de vista, que é o da sobrevivência da alma animal. De fato, parece que podemos reduzi-lo a um episódio de visão simbólico premonitória. Neste caso, a aparição do fantasma do animal sacrificado por aquele que ia ser preso não seria de natureza objetiva, mas constituiria um símbolo transmitido por uma entidade espiritual humana ligada por laços afetivos à percipiente Janete Holt. Uma variante desta mesma explicação consiste na suposição de que a entidade espiritual em questão tenha, ao contrário, se proposto a ajudar o espírito do cão a se manifestar objetivamente para a percipiente, sempre a título simbólico premonitório. Neste caso, o fantasma do cão conservaria sua identidade espiritual, seja qual for a explicação que preferirmos dar ao problema. Está claro que o fato acima não apresenta teoricamente nenhuma base suficiente que nos permita concluir com segurança a respeito de sua origem. Casos 120 e 121, visuais auditivos coletivos. O Conde de Tromelin, conhecido no ambiente das pesquisas metapsíquicas e autor de 2 livros sobre esse assunto, comunica a Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1913, página 40, os 2 casos seguintes, nos quais esteve pessoalmente envolvido. Até o mês de março de 1913, eu tinha uma cachorrinha chamada Flore que, por sua vez, tinha um filhote chamado Radium, muito parecido com sua mãe, mas esta tinha, a mais, uma estrela branca na testa. Fora isso, a pelagem dos 2 cães era completamente amarela. No dia 25 de março, um carro atropelou Flore, que me foi trazida agonizante. Apesar de nossos cuidados, o pobre animal não demorou a morrer, para nossa grande tristeza. Restou o pequeno Radium.
Ora, eis então um incidente curioso ao qual eu tive a oportunidade de assistir. Existe na frente da nossa residência um grande terraço, no centro do qual há uma mesa de mármore e à direita da entrada a casinha de rádio. No dia 3 de abril, às 11 horas da manhã, estava sentado à mesa em questão, conversando com a senhora Meili. Estava sentado de modo que tinha diante de mim a casinha de rádio, cujas patas amarelas saíam pela abertura. A senhora Meili estava de costas para a casinha, olhando na direção do lado esquerdo do terraço. Conversávamos há 5 minutos sobre diversos assuntos, quando a senhora Meili se virou por um instante para olhar a casinha de rádio e em seguida exclamar: "Eis aí uma coisa extraordinária." Era sem dúvida Flore, visto que rádio está em sua casinha. Pedi explicações para aquelas palavras, dizendo: "Sim, rádio está na sua casinha, mas Flore, onde você a viu?" A senhora Meili estendeu o braço indicando o lugar e descrevendo a cena com estas palavras: "Enquanto conversávamos, vi um cão acomodado ao lado do terraço, ali", e indicou com o dedo o lado esquerdo, que eu supunha que fosse rádio, não imaginando com certeza ter visto a pobre Flore, pois sabia que ela estava morta. No entanto, rádio era tão parecido com Flore que pensei: se não soubesse que Flore estava morta, juraria que o cão que me olhava era ela. Com efeito, a ilusão era perfeita, pois o cão me olhava com a expressão tão boa, doce e melancólica de Flore, e sobre a testa sua estrela branca. Mas sequer pensava imaginar Flore ressuscitada, então supus que a estrela branca que eu via era um efeito da luz. Perguntei-me, além disso, como rádio, que tinha o costume de se deitar sempre ao sol, estava, daquela vez, sentado na sombra. Mas eis que, enquanto pensava assim, ouvi atrás de mim o rumor característico de um cão se coçando em sua casinha. Foi então que me virei por um instante para olhar, para em seguida perceber o outro cão que estava diante de mim há 5 minutos, porém, ele tinha desaparecido no breve intervalo de tempo em que tinha me virado. Daí minha exclamação de espanto. Tinha a prova de que o cão que me olhava sentado na sombra, diante de mim, e que se parecia tanto com Flore era realmente Flore ressuscitada, voltando por um instante ao nosso meio. Este é o relato da senhora Meili. É bem provável que, se não tivesse me virado no momento em que Flore estava visível para ela, eu a teria visto também. Em todo caso, parece-me que as circunstâncias pelas quais os fatos se passaram permitem, de qualquer forma, considerar autêntica e segura a aparição de Flore. Este não é um fato isolado. Possuía uma outra cachorra Fox Terrier chamada Flore como a precedente, morta envenenada após longos sofrimentos, por maldade de um vizinho. Aqueles que me conhecem sabem que, no momento em que me deito, à noite, percebo visões e fantasmas de todo tipo desfilando diante de mim. Isto aconteceu enquanto estava perfeitamente acordado e em plena consciência normal. Ora, no dia seguinte ao da morte daquela outra Flore, ela me apareceu subitamente, era ela, sem sombra de dúvidas. Todavia, nesta primeira visão, ela se esforçou em vão para se levantar sobre suas patas. No dia seguinte, em outras visões, Flore me apareceu pela segunda vez e conseguiu ficar sobre suas patas, para desaparecer imediatamente em seguida. No terceiro dia, a mesma aparição se repetiu e, desta vez, ela parecia alegre e saudável. Ela deu alguns pulos de alegria e sumiu. Depois disso, nunca mais a revi, porém, algum tempo depois, numa noite, ela se manifestou com bastante barulho, fazendo-se ouvir com uma brincadeira bem especial, de que ela gostava muito e que era bastante indicada para reconhecê-la. O traço característico mais evidente de Flore era sua paixão por brincadeiras com as pedras, que lançávamos, e que ela trazia para em seguida fazê-las rolar no terraço ou alhures. Pois foi o barulho produzido por esta brincadeira de pedras rolando no terraço que nós percebemos nitidamente uma noite, a tal ponto que, se não soubéssemos que a cadela tinha morrido há 6 meses, podíamos jurar que Flore estava ali se divertindo com as pedras. Deduzo a partir daí que, certamente, os animais domésticos que gostamos sobrevivem à morte do corpo e que nós os reveremos um dia no mundo espiritual, no qual acredito piamente.
Estas são as conclusões do Conde de Tromelin. Nos casos mencionados, as visões subjetivas do relator não revestiriam por si mesmas nenhum valor de prova, porque elas lembram de perto a classe bastante conhecida das alucinações hipnagógicas. Hipnopompicas, porém, é bem diferente para o outro fenômeno auditivo subjetivo, isto é, o barulho característico semelhante a pedras rolando, como na brincadeira preferida da cachorra falecida. Esta manifestação paranormal corresponde a outros fenômenos análogos de origem humana, nos casos de telepatia entre vivos ou entre vivos e mortos. No momento em que as manifestações se realizam entre vivos e defuntos, elas constituem uma boa prova a favor da identificação pessoal do falecido que elas caracterizam, e isto em virtude da contraprova de que, no momento em que os fenômenos de audição telepática se produzem entre vivos, constatamos que eles são verídicos, no sentido de que correspondem a uma ação real ou a uma ideação autêntica do agente. Se for assim para as manifestações humanas, não poderíamos descartar a mesma conclusão para as manifestações animais quando elas estão em perfeita harmonia com as idiosincrasias que caracterizam o animal vivo. Sem dúvida, sob o ponto de vista rigorosamente científico, uma prova isolada dessa natureza não seria suficiente para legitimar uma conclusão favorável para a identificação pessoal do falecido. No entanto, ela é considerada convergente para esta outra demonstração. Isto já representaria uma concessão de valor sob nosso ponto de vista da identificação animal. Caso 122, visual auditivo. A revista Light publicou em 1921, página 594, a seguinte comunicação do Sr. Ernest W. Dushbury: a questão da sobrevivência da psique animal só poderá ser cientificamente resolvida se reunirmos um número suficiente de casos devidamente constatados que forneçam a prova dessa sobrevivência. As discussões filosóficas não alteram em nada as questões. O caso seguinte é recente, e decidi publicá-lo porque estou certo de sua autenticidade, quaisquer que sejam as conclusões a que possamos chegar. Aconteceu com uma de minhas amigas, senhora dotada de faculdades mediúnicas nunca por ela desenvolvidas. Acrescentarei que conheço pessoalmente as circunstâncias que levaram a dama em questão até o ambiente onde o fato se passou. O relato que reproduzo foi escrito e assinado pela própria senhora, dama esta da qual só posso mencionar as iniciais, NYZ. Eis o que ela escreve: tendo regressado recentemente do exterior, tive de alugar um quarto mobiliado numa casa antiga de Londres. Não demorei a perceber que ela estava infestada de ratos, que faziam, durante a noite, barulhos de todo tipo, correndo pelo assoalho e soltando guinchos estridentes. Para me proteger desses hóspedes desagradáveis, arrumei uma linda gata, que ficou imediatamente feliz por estar em minha companhia. Gosto muito da raça felina, e a gata correspondia com efusão às minhas manifestações de afeto. Ela dormia em minha cama, colocava as patas dianteiras ao redor do meu pescoço, ronronando tão forte que chegava a me impedir de dormir. Infelizmente, a gata adoeceu e numa noite, ao voltar para casa, às 22 horas, eu a encontrei morta. Para minha grande e dolorosa surpresa. Naquela noite, os roedores recomeçaram suas estripolias. Resolvi então acender a luminária a gás e ler, não me arriscando a dormir com aquelas companhias. Mas o recipiente de gás estava quase no fim, e, às 3 horas da manhã, a chama se apagou. Acendi então uma lamparina e me escondi sob os lençóis, porque a presença dos pequenos roedores me causava nojo e medo. De repente, ouvi a gata miar alto. Escutei durante 1 minuto aproximadamente, depois resolvi levantar a cabeça e olhar para tentar desvendar o fato estranho. Vi diante do biombo ao lado da cama, na altura da minha cabeça, uma espécie de disco opaco com o diâmetro de uns 30 centímetros, no centro do qual surgia, pouco a pouco, a forma de uma gata branca e preta, absolutamente idêntica àquela que tinha acabado de morrer. Ela me olhou fazendo várias vezes um movimento da cabeça igual ao da gata falecida. Em seguida seu corpo ficou transparente durante alguns segundos, mas, imediatamente, adquiriu uma forma opaca mais consistente que antes. Então, vi a gata olhar para o alto, como se ali houvesse alguém. A aparição foi tão real que dirigi a palavra à gata, como quando ela estava viva, mas subitamente ela esvaeceu. No seu conjunto, o fenômeno foi de curta duração.
mas durante toda a noite não fui mais incomodada pelos ratos, embora só tenha conseguido adormecer por breves períodos. Nenhuma possibilidade havia de que outra gata tivesse entrado no quarto, pois a porta e a janela estavam bem fechadas. Aliás, pela manhã, não encontrei nenhuma gata viva no quarto. Quando o fenômeno se produziu, ainda não tinha adormecido, tinha plena consciência de estar acordada. No acontecimento que acabamos de relatar, a descrição de um disco opaco que adquire, gradativamente, a forma da gata falecida, cujo cadáver ainda descansava no quarto, lembra bem de perto o processo habitual das materializações mediúnicas. E como o Sr. Dewsbury, ao comunicar a Light este relato, fez questão de observar que a senhora em questão possuía faculdades mediúnicas, é, portanto, perfeitamente verossímil que ela tenha realmente assistido a um início de materialização animal. A outra circunstância de que os ratos não se mexeram mais durante a noite testemunha a favor desta interpretação, pois ela mostraria que os roedores tinham percebido, de alguma forma, o fenômeno paranormal, e por isso tinham se assustado. Caso se tratasse de um caso de alucinação pura e simples, os ratos não teriam sentido o efeito e teriam continuado a perambular pelo cômodo. Caso 123, mediúnico, este é um episódio, aparentemente explicável. A princípio, a partir da hipótese da clarividência telepática, encontramos uma circunstância secundária que nos leva a supor racionalmente que se trata, ao contrário, de clarividência espiritual telepática. Eu o extraio do volume 3, página 130, dos Proceedings of the S.P.R. Este relato faz parte dos relatórios do Dr. Hodgson sobre as experiências com a Sra. Piper. J. Rogers Rich escreve a respeito de suas pesquisas. Dei à médium uma coleira de cão. Após tê-la manuseado durante algum tempo, o Dr. Finui, o espírito guia da Sra. Piper, reconheceu que a coleira era de um cão que tinha me pertencido. Perguntei-lhe então se no espaço espiritual, em que ele se encontrava, existiam cães. Ele me respondeu: existem milhares deles. Ele acrescentou que tentaria chamar a atenção de meu cão com a coleira. Enquanto conversávamos, ele se interrompeu para dizer: olha só quem está aqui. Acho que ele já sabe que você está aqui comigo, porque eu vejo vir de muito longe. Ele me descreveu então o animal ao qual fazia alusão. A descrição correspondia exatamente à do meu cão da raça Collie. Ele então disse: agora chame-o, Sr. Rich. Dei o assobio com o qual tinha o costume de chamá-lo, e Finui exclamou: eis quem chega. Como ele corre, como voa. Ele está presente, ele pula alegremente ao redor de você. Como ele está contente em revê-lo. Rover, Rover. Não, Grover, Grover. É o seu nome. De fato, o cão se chamava Rover, mas em 1884 eu troquei seu nome por Grover, em homenagem à eleição do presidente Grover Cleveland. Este incidente por si só não contém nenhuma circunstância que possa diferenciá-lo dos demais casos de clarividência telepática. No entanto, há um incidente paralelo que nos leva, ao contrário, a classificá-lo entre os casos espirituais telepáticos. O relator continua dizendo: o Dr. Finui me deu uma série de informações, entre as quais esta aqui. Ele me disse que existia constantemente perto de mim um bebê que exercia uma forte influência sobre mim, que ele estava ligado a mim por um estreito laço familiar. Tratava-se de uma irmãzinha. Expliquei que não tinha irmã e que nunca tinha tido. Ele replicou: previ a sua resposta, imaginei que ninguém jamais tenha lhe falado de sua irmãzinha falecida. Trata-se de um natimorto, e isto aconteceu alguns anos antes de sua vinda a este mundo. Quando voltar para casa, fale sobre isso com sua tia. Não deixei de fazê-lo e soube, para minha grande surpresa, que Finui tinha dito a verdade. Minha tia me disse que, no momento em que cheguei ao mundo, o fato do bebê natimorto estava esquecido. Nunca houve motivo para que me falassem sobre isso. Ora, o desconhecimento absoluto deste fato mostra claramente que a comunicação em questão não podia ser explicada pela leitura do pensamento. O segundo episódio não pode ser explicado a partir da hipótese da leitura do pensamento subconsciente pela simples razão de que o consultante tinha, desde sempre, ignorado o fato revelado por Finui, e que, assim sendo, ele não podia ter, em seu subconsciente, resquícios mnemônicos do fato em evidência. Se assim o é,
Então ele tem toda a razão para acreditar que o primeiro acontecimento comunicado pela mesma personalidade mediúnica ao mesmo médium, na mesma sessão, também tinha tido uma origem extrínseca ou espiritual. Caso 124, visual sonambúlico. Passo agora aos casos que não podem ser explicados a partir da clarividência telepática. Começo por um fato curioso que ocorreu no estado de sonambulismo magnético e que extraio do livro de Adolphe Dacier, L'Humanité Posthume, página 83. Este autor escreve: por volta do fim do ano de 1869, eu estava em Bordeaux, França, e encontrei, numa noite, um amigo que ia a uma sessão de magnetismo. Ele me convidou a ir com ele. Eu aceitei o convite, feliz por poder ver de perto os fenômenos magnéticos que só conhecia de ouvir falar. A sessão não revelou nada de especial, ela foi uma repetição daquilo que acontece normalmente naquelas circunstâncias. Uma jovem servia de sonâmbula e, a julgar pela maneira como respondia aos consulentes, ela devia ser uma boa clarividente. Contudo, o que mais me surpreendeu ao longo daquela sessão foi um incidente inesperado. Lá pelo meio da noite, uma das pessoas que assistiam às experiências, ao ver uma aranha no chão, matou-a com os pés. Imediatamente a sonâmbula exclamou: "Olhe, olhe, percebo o espírito de uma aranha que volita." Sabemos que, na linguagem do médium, a palavra espírito significa o que chamei de fantasma póstumo. O magnetizador perguntou: "Sob que forma você o vê?" A sonâmbula respondeu: "Com a forma de uma aranha." Naquele tempo, não sabia o que pensar daquele fato estranho. Não duvidei da lucidez da sonâmbula, mas como não acreditava em nenhuma manifestação póstuma humana, era natural que eu não acreditasse nas manifestações animais. A explicação do misterioso incidente me pareceu clara muitos anos depois, no momento em que, ao ter certeza do desdobramento humano, acabei descobrindo fenômenos análogos com os animais domésticos. Após minhas pesquisas, convenci-me de que a sonâmbula de Bordeaux não tinha sido vítima de nenhuma alucinação, como acontece algumas vezes nas sessões magnéticas, e que ela tinha observado um fenômeno objetivo e verdadeiro. O caso exposto é sem dúvida impressionante e a circunstância que se produziu de maneira inesperada contribui para sustentar a autenticidade paranormal do fato. Se conseguíssemos reunir um número suficiente de incidentes desse tipo, tendo as precauções necessárias para evitar a possibilidade de uma transmissão telepática do pensamento do experimentador para a sonâmbula, daríamos, dessa forma, um grande passo para a demonstração científica da existência de um corpo espiritual, animal, absolutamente análogo ao do ser humano. É, inclusive, estranho que ninguém tenha até então tentado repetir uma experiência que é relativamente fácil, já que qualquer hipnotizador poderia realizá-la. Ao contrário, o incidente exposto permanece único. Lembro-me somente de que algo semelhante aconteceu, uma vez, ao longo das sessões com o médium D.D. Home, porém, o livro que contém o relato do incidente é impossível de ser encontrado, e devo me contentar em reproduzir algumas linhas que extraio de um artigo da Light, 1907, página 311, na obra publicada por Lord Dunhaven, que não foi comercializada, mas somente enviada a um pequeno número de amigos. Encontramos o relatório de uma sessão na qual D.D. Home, então em estado de transe, disse perceber o espírito de um cãozinho bastante conhecido por um de seus assistentes. Ora, naquele momento, o animal morria, e o médium tinha visto o espírito no instante em que ele abandonava seu corpo. Caso 125, visual, ele saiu nos Proceedings of the S.P.R., volume 10, página 127. A senhora Gordon Jones conta: sempre experimentei uma grande aversão por gatos, aversão esta que imitei de meu pai, que não podia suportar a presença deles. Assim sendo, nunca os tolerei em minha casa, até o dia em que me vi contrariada por uma invasão de ratos. A solução foi arranjar um gato comum cuja pelagem era listrada de preto e cinza, mas nunca lhe dei atenção nem tampouco permitia que ele subisse ao andar superior da moradia. Um dia, disseram-me que o gato estava com raiva e pediram-me permissão para sacrificá-lo com afogamento. Não tive coragem de certificar-me se a informação era digna de fé e, sem pensar, dei a autorização. Pouco depois, pela tarde, disseram-me que o cozinheiro tinha afogado o gato num caldeirão.
Como o animal nunca tinha sido de estimação nem sequer meu companheiro fiel, sua morte me foi indiferente. Na noite do mesmo dia em que o animal tinha sido sacrificado, encontrava-me sozinha na sala de estar, mergulhada na leitura. Estou absolutamente certa de que não pensava nem em gatos nem em fantasmas quando, de repente, senti o impulso de levantar os olhos e olhar na direção da porta. Eu vi, ou me pareceu ter visto, que a porta se entreabria lentamente, deixando entrar o gato morto pela manhã. Era ele, sem sombra de dúvidas, mas parecia mais magro e estava completamente molhado e pingando. Porém, a expressão do olhar não era mais a mesma, pois ele me olhava com olhos humanos, tão tristes que eu senti muita pena. Aquele olhar ficou por muito tempo na minha memória, como uma obsessão. Estava tão certa do que via que não duvidei estar na presença tangível do gato, salvo de alguma forma do afogamento. Chamei a ama assim que ela chegou. Eu lhe disse: "O gato está aqui, leve-o para lá." Parecia-me impossível que a doméstica não conseguisse vê-lo, pois eu o via tão nítido e real quanto a mesa e as cadeiras. Mas a ama me olhou, assustada, respondendo-me: "Minha senhora, eu estava presente quando William conduziu o gato morto até o jardim para enterrá-lo." "Mas ele está aqui," eu disse, "não está vendo perto da porta?" A empregada não via nada. Pouco depois, o gato começou a ficar transparente e desapareceu lentamente. É óbvio que a hipótese da clarividência telepática não poderia se aplicar ao caso que acabamos de relatar. Em contrapartida, entre as hipóteses às quais poderíamos recorrer para explicá-lo, temos a hipótese de telemnésia, a qual pareceria muito menos legítima se a ama tivesse compartilhado a visão da Sra. Gordon. No entanto, se lembrarmos que ela afirmara ter ficado indiferente à morte do gato e que, ao contrário, tinha por ele um sentimento de aversão, o que descartaria a principal condição de predisposição para as visões alucinatórias, ou seja, o estado emotivo, se considerarmos, por outro lado, que quando o gato reapareceu, a mulher estava absorvida pela leitura, excluindo o fato de que ela pensava naquele momento no animal morto, e, sobretudo, se levarmos em consideração que ela sentiu um impulso repentino e imotivado de erguer os olhos e olhar para o canto da porta, onde exatamente a aparição se produzia, a circunstância que caracteriza as manifestações telepáticas entre vivos e falecidos, somos levados a concluir que o fantasma do gato que apareceu para a dama consistia numa manifestação espiritual telepática, cujo agente foi o animal sacrificado poucas horas antes. Caso 126, Animal Vidente, o Sr. James Coates, autor do impressionante livro Photographing the Invisible, enviou à revista Light, 1915, página 337, o seguinte episódio de clarividência canina. Possuía eu um cão pomerâneo chamado Toby, nosso animal preferido, e o tínhamos levado conosco à Roteza em 1893. Aproximadamente 2 anos depois, durante nossa ausência na casa, Toby foi violentamente agredido por um cão da vizinhança e não demorou a morrer por complicações decorrentes. 1 mês depois, ou talvez 6 semanas, deram-me de presente uma cadela Fox Terrier chamada Kate. E eis o estranho acontecimento ao qual nós assistimos então. Por várias semanas, ela não ousava se aproximar do canto da cozinha onde Toby tinha o costume de se deitar. E sempre quando ela entrava na cozinha, latia descontroladamente para aquela direção, exatamente como se ela visse um outro cão. Tinha lido e ouvido falar de outros casos de cães que viam fantasmas, que latiam para eles, e que se assustavam na presença deles. Em todo caso, minha Kate, ao longo de várias semanas, teve uma atitude como se visse Toby e se assustava com isso. Como explicar de outra forma a circunstância de que ela não ousava se aproximar, e ainda menos se deitar, no canto da cozinha que Toby tinha escolhido como seu cantinho favorito quando era vivo? Entre as boas provas da sobrevivência da alma humana, aplicamos aquela que é retirada das faculdades clarividentes de que o homem é dotado. Observamos que, de fato, estas faculdades vão além de qualquer visão terrena, e não dependem do exercício das faculdades sensoriais. Então, se está demonstrado que os cães possuem, por sua vez, faculdades clarividentes, que conclusão podemos tirar disso? Contento-me em responder deste modo: o que se constitui em uma boa demonstração a favor da sobrevivência da alma humana só pode se constituir também,
relativamente, em uma boa demonstração da sobrevivência da alma animal. Com todo o rigor, este caso pode ser considerado fraco do ponto de vista probatório de fato. Como ninguém compartilhou com o animal as mesmas impressões paranormais, é impossível saber com certeza o que a cachorra em questão via no canto da cozinha. Porém, sem perder este fato de vista, de acordo com os métodos das pesquisas científicas, acrescentarei que existem situações que não permitem uma múltipla interpretação para o mesmo fato e que, consequentemente, permitem uma conclusão bastante precisa, inclusive na falta de testemunhas diretas. É o que parece acontecer no caso em análise. De fato, se a cachorrinha latia sem parar descontroladamente na direção do mesmo canto da cozinha onde o animal falecido tinha o costume de ficar, testemunhando tanto medo a ponto de não se aproximar e ainda menos se deitar, significa que ela reagia como qualquer cão que se encontra na presença de um homem estranho ou de um animal desconhecido. Nestas condições, o que poderíamos deduzir a não ser a conclusão lógica de que, no canto em questão, ela percebia o fantasma do cão falecido. Certamente esta conclusão pareceria bastante forçada se não conhecêssemos nenhum exemplo de visões de fantasmas por animais, porém, já que estes exemplos são, ao contrário, frequentes e cientificamente observados, não podemos nos impedir de explicar da mesma maneira, através da lei das analogias, o fato contado pelo Sr. James Coates. Caso 127. Auditivo coletivo. Ele está presente em um artigo publicado na revista Light, 1915, página 215, pelo reverendo Charles L. Tveedale, autor de diferentes livros muito interessantes sobre metapsíquica. Entre outros casos de aparições de animais, ele conta: há aproximadamente 2 anos anotei o acontecimento em minha agenda. Minha mulher e a empregada estavam sentadas, numa noite, e conversavam num pequeno quarto do vicariato. De repente, elas ouviram o ronronar ruidoso de um gato próximo da senhora Tveedale. Ambas localizaram o barulho num lugar preciso, tocando na saia de minha esposa. Ele durou certo tempo, em seguida parou e elas começaram a ouvir nitidamente, nesse momento, o som delicado e característico da língua de um gato quando ele bebe o leite. Sem saber o que pensar, a senhora Tveedale chamou sua gata, que não apareceu. Em seguida, com a ajuda da empregada, ela esquadrinhou meticulosamente o cômodo, mas inutilmente. Elas se recompuseram e retomaram a conversa e então, quase que imediatamente, o som ruidoso do gato invisível recomeçou, ao qual se sucedeu ainda o outro som de uma língua de gato que bebe um líquido. Elas vistoriaram pela segunda vez o quarto, mas a atitude foi novamente em vão. É preciso lembrar que, dias antes, nossa gata tinha desaparecido. Quando a minha esposa e a empregada vieram me contar o que tinha acontecido, eu lhes disse: isto significa que não reveremos mais nossa gata viva. E foi exatamente assim. O pobre animal teve um fim como o grande número dos gatos em nosso país, os quais são mortos cruelmente. Neste acontecimento, a manifestação paranormal foi totalmente auditiva, o que não invalida o valor teórico do fenômeno, incidente este que é impressionante por causa de seu caráter coletivo. De fato, a circunstância de que 2 pessoas perceberam ao mesmo tempo as impressões auditivas, localizando-as exatamente no mesmo ponto, é uma garantia da autenticidade paranormal do fato. Por outro lado, é difícil duvidar da relação entre causa e efeito, ou seja, entre o desaparecimento e a morte da gata da casa e a manifestação paranormal que aconteceu na casa do reverendo Tveedale. Nós podemos nos perguntar se o caso deve ser considerado uma manifestação espiritual telepática, ou seja, post-mortem, ou então um caso telepático no instante da morte, dúvida esta que é legítima devido à falta de informações sobre o momento em que a gata foi morta. No entanto, como a gata já tinha deixado a casa fazia alguns dias, e é provável que tenha sido morta no primeiro dia de seu desaparecimento, isto tornaria mais verossímil a explicação espiritual telepática do caso. Caso 128. Visual coletivo. Eu o retiro do Journal of the SP.R., volume 15, página 249. Trata-se de um caso rigorosamente documentado e enviado para publicação ao longo da semana em que ocorreu. A senhorita B.J. Green conta: minha irmã H.L. Green criava uma gata da qual ela gostava muito, da raça persa puro sangue, pelagem cinza,
azulada característica, pequena, cujo nome era Sock. Não havia na cidade outra gata da mesma raça ou que ao menos se parecesse com ela. Ao longo da primavera ela adoeceu, morrendo em meados de junho de 1909. O jardineiro a enterrou num canto do jardim, onde foi plantada uma dália. Algum tempo antes de seu falecimento, a gata tinha sido atacada violentamente por um cão, que tinha quebrado algumas de suas costelas. Por causa desse acidente, ela andava mancando, com o corpo curvado de um lado. Seu falecimento foi em consequência das lesões que ela tinha sofrido na terça-feira, 6 de julho de 1909. Estava à mesa com minha irmã tomando o café da manhã e lendo em voz alta uma carta. Virei de costas para a janela, que estava à direita de minha irmã. De repente, vi que ela olhava do lado de fora com uma expressão de espanto misturada com medo. Eu perguntei: "O que foi?" Ela respondeu: "Vejo Sock andando no meio da grama." Nós nos precipitamos até a janela e percebemos efetivamente Sock, aparentemente bastante doente, com o pelo eriçado e os olhos ariscos. Ela mancava por cima do canteiro em frente à janela, a 3 ou 4 metros de nós. Minha irmã a chamou. Como a gata parecia não escutar, ela correu em sua direção e continuou a chamá-la. Eu fiquei na janela e vi a gata se enfiar num caminho que dava para os fundos do jardim. Minha irmã a seguiu, sempre a chamando, mas, para sua grande surpresa, só que não se virava nunca, como se não escutasse nada. Num determinado momento, ela se enfiou numa moita e minha irmã não a viu mais. Após 10 minutos, minha irmã e uma amiga, que passava alguns dias em nossa casa, viram novamente Sock andando na cerca em frente à janela. Minha irmã saiu para ir ao seu encontro, mas não a viu mais. Após meia hora, ela apareceu no corredor que leva até a cozinha e foi vista pela empregada, que pegou uma tigela de leite e a levou até ela. Mas a gata continuou seu caminho, saindo no jardim e desaparecendo diante da mulher. Perguntamos aos vizinhos se eles não tinham visto uma gata parecida com nossa Sock. Ninguém tinha visto nada. Perguntaram-nos se não tinha havido um equívoco a respeito da morte da gata, embora nossa amiga, o jardineiro e uma jovem empregada tivessem visto o cadáver. O jardineiro ficou inclusive indignado com a nossa suposição de que ele não tivesse enterrado a gata, e foi até o local desenraizar a dália e exumar o cadáver de Sock. Não sabíamos o que pensar daquele acontecimento, que teve 4 testemunhas: Senhorita B.J. Green, Senhorita H.L. Green, Senhorita Smith e Kathleen B., a empregada. Minha irmã disse que, quando seguiu a gata pela primeira vez, ela andava rapidamente, manca de um lado, assim como ela fazia antes de morrer. B.J. Green, numa carta posterior, a senhorita B.J. Green, referindo-se à segunda vez em que sua irmã seguiu a gata, escreveu: "A gata não pulou a cerca, ela desapareceu quando estava perto dela." O caso acima mencionado é bastante interessante e significativo, primeiro por causa da natureza inquestionável do fato, depois, porque o fantasma foi visto por 4 pessoas em momentos diferentes, o que elimina a hipótese de alucinação pura e simples. Tendo em vista este fato, apenas 2 hipóteses podem explicar o caso. A primeira consistiria na suposição de que se tratava da visão de uma gata viva que teria sido confundida com a gata falecida. A segunda seria a hipótese espiritual telepática. Refiro-me à primeira explicação pelo simples dever de relator, pois nossos leitores já terão percebido que esta suposição não se sustenta perante a análise das circunstâncias. Primeiramente porque, no caso em análise, tratava-se de uma gata exótica única do seu tipo no local onde o acontecimento se passou e caracterizada por uma pelagem típica dos gatos persas, circunstâncias estas que tornariam absurdo pressupor que 4 pessoas, em plena luz do dia, tivessem podido se equivocar na identificação. Em seguida, porque observamos que a gata apareceu mancando, exatamente como o animal morto. Em terceiro lugar, porque a gata fantasma não apresentou sinais em nenhum momento de que ouvia as pessoas chamarem-na, o que teria sido inverossímil caso se tratasse de uma gata viva, e que, em contrapartida, constitui um traço característico da maior parte dos fantasmas telepáticos e espiritual telepáticos, que não possuem a consciência do meio em que se encontram. Finalmente, não devemos esquecer que o pequeno fantasma desapareceu inúmeras vezes diante dos percipientes de uma maneira sutil e inexplicável.
Sem nada a acrescentar, o que acabo de afirmar é suficiente para demonstrar que a hipótese da visão de uma gata viva, vista por 4 pessoas que a confundiram com a gata falecida, não se sustenta diante do exame dos fatos. Somos obrigados a concluir que o episódio em questão é certamente um exemplo autêntico de aparição do fantasma de um animal defunto. Caso 129. Visual auditivo coletivo, mais um caso publicado na revista Light, 1911, página 101. O reverendo Charles L. Tvedali, de quem já tivemos a ocasião de reproduzir um relato, comunica este outro fato interessante que, assim como o anterior, aconteceu com ele. As manifestações paranormais impressionantes ocorreram durante mais de um ano. Ele conta: nos últimos 5 meses, assistimos a algumas das mais extraordinárias manifestações espontâneas que superam de longe aquelas históricas do presbitério do reverendo Wesley. Temos todos, ultimamente, escutado uma voz direta que nos chama pelo nome em pleno dia, e temos assistido várias vezes às aparições de um fantasma feminino, alto, vestido de branco, e que todos os membros da família puderam ver, exceto eu, que pude, nesse meio tempo, ouvir uma voz ressoar perfeitamente nítida, como se jorrasse do ar, e na presença de toda a família. A aparição foi vista concomitantemente por várias pessoas, quase sempre em boas condições de luminosidade, e às vezes, em plena luz do dia. Por 2 vezes a aparição conversou com os assistentes. Há cerca de 15 dias, essas maravilhosas manifestações atingiram seu clímax com a aparição à luz do dia do fantasma vestido de branco, acompanhado por um cão. Numa tarde, eles foram vistos juntos por 2 vezes por pessoas diferentes sucessivamente, e ainda, na mesma tarde, o cão foi visto em 3 ocasiões sozinho. Uma vez, 4 pessoas o viram coletivamente, entre elas, minha garotinha de 2 anos que correu atrás do cão fantasma embaixo da cama, onde ele tinha desaparecido, gritando: "Bo, Bo!" Asseguro que tudo isso aconteceu em plena luz do dia. Desde então, esse cão foi visto várias vezes, até bem pouco tempo. As pessoas que viram concordam com a descrição de um cão terrier branco, alto, com uma mancha preta irregular nas costas, com as orelhas retas e curtas e rabo longo. Observou-se, além disto, que ele parecia sacudido por uma forte tremedeira que tomava todo o seu corpo, e que sua pelagem era curta e mais luzente do que de costume. Ora, esta descrição corresponde precisamente à de um cão que me pertenceu, e que morreu há aproximadamente 12 anos. Tinha quase esquecido de sua existência. Nenhuma das testemunhas que o viram tinha conhecido o animal vivo, e nem sequer sabiam que ele tinha existido. Minha tia, já que é seu fantasma que se manifesta, morreu há 6 anos. Ela gostava muito do cão que a acompanha. É preciso lembrar que, como revelei agora há pouco, meu cão possuía uma exuberante vitalidade, a qual se manifestava através de uma intensa agitação que abalava seu corpo sempre que despertávamos sua atenção. Ele apresentava, além disso, uma mancha irregular nas costas, exatamente do lado direito da espinha dorsal. Não nos esqueçamos de que todos esses detalhes reais eram totalmente ignorados por aqueles que viram e descreveram o fantasma do cão. Lembro ainda que, antes de sua manifestação, tínhamos ouvido latidos e coçadelas característicos, que se produziam ao mesmo tempo em que o fantasma feminino aparecia. Porém, como nenhum de nós jamais vira fantasmas animais, esses efeitos auditivos eram inexplicáveis, até o momento em que a aparição do cão esclareceu o mistério. O significado teórico deste acontecimento inesquecível surge de uma maneira bastante clara. Ele tende a demonstrar o que logicamente deveríamos supor, isto é, que a alma do cão, assim como a de sua dona, pode sobreviver à morte do corpo. Neste caso é preciso, sobretudo, se ater às circunstâncias seguintes: que o fantasma do cachorro foi visto diversas vezes, quer coletivamente, quer sucessivamente, sempre à luz do dia, que, uma vez, ele foi visto por um bebê de 2 anos que correu atrás dele embaixo da cama, brincando com a ingenuidade própria de sua idade. Bo, que ele foi descrito por pessoas que não o tinham conhecido vivo, e por fim, que antes da manifestação do fantasma canino, as pessoas tinham escutado latidos e coçadelas característicos. Todas estas circunstâncias contribuem para excluir a hipótese de alucinação pura e simples,
e, ao contrário, demonstram a natureza paranormal e extrínseca da aparição. As conclusões do reverendo Tvedali, portanto, são incontestáveis, tanto mais devido ao fato de que a aparição do fantasma do cachorro não pode ser considerada separadamente da aparição do fantasma feminino que o acompanhava durante o período memorável de manifestações espontâneas expostas em um longo relatório pelo reverendo Tvedali. Assim sendo, é razoável concluir que, se a identificação do fantasma feminino com a tia falecida do religioso em questão deve ser considerada uma boa prova a favor da sobrevivência do espírito daquela mulher, não podemos concluir outra coisa para o fantasma do cachorro que, por sua vez, foi identificado. Caso 130, visual coletivo, o Sr. James Coates, de quem já mencionamos um relatório, enviou à revista Light, 1915, página 356, a exposição deste episódio, que ocorreu perante sua família. Ao longo do verão de 1887, encontrava-me em Roteza e com minha família. Meu cunhado, George Anderson, de Glasgow, enviou-me de presente um belo cão, da raça Collie. Era um animal bastante esperto e, infelizmente, muito indisciplinado. Não tinha muita paciência para educá-lo e Rover, com suas traquinagens, colocava-se e nos colocava em situações embaraçosas. Costumávamos pescar, durante a tarde, na Baía de Glenbourne. O cãozinho nos acompanhava, e quando subíamos no barquinho, ele aguardava nossa volta brincando livremente na praia. Tudo ocorreu bem durante aproximadamente um mês, mas um dia, o delegado de polícia me procurou informalmente para dizer que um cão igual ao meu tinha assustado um cavalo atrelado a uma carroça, e que esta tinha capotado com a mulher que estava dentro. Por causa disso, o delegado me pediu para livrarmos-nos imediatamente do cão, se não quisesse sofrer as penalidades. Impossível não acatar seu pedido. Dei então o cão a um funcionário, ordenando-lhe que o levasse até a baía e afogasse o pobre animal. Todos ficamos muito tristes com o destino imposto ao pequeno Rover, e meus filhos ficaram arrasados, porque o animal tinha se apegado a eles de maneira muito especial. Porém, tivemos que obedecer à lei. Ainda continuamos a pescar todas as tardes. Contudo, no terceiro dia após a morte de Rover, assim que voltamos, a uma pequena distância do portão de casa, todos os três ao mesmo tempo exclamamos: "Olha o Rover! É ele!" Ele estava lá de fato, e nos esperava na soleira da casa. Logicamente, o homem que tinha se encarregado de sacrificar o pobre animal não tinha feito nada. Foi o que pensei de imediato, e era completamente normal acreditar nisso, já que Rover estava diante de nós perto do poço, balançando o rabo e nos olhando com um ar alegre. Então abrimos o portão e fomos até ele, mas, de repente, o cão desapareceu. Não podíamos duvidar de que o tínhamos visto efetivamente. Minha mulher afirma que Rover parecia fosforescente, mas para mim, e para minha filha, era simplesmente o nosso Rover, e ponto final. Apesar de corrermos o risco de ser considerados ingênuos, estamos convencidos de ter visto simultaneamente o fantasma de nosso cão Rover. Ele parecia tão natural que cheguei a supor que o funcionário, a quem tinha dado o cão, tivesse desacatado minha ordem. Não tenho explicações válidas para isso. Observo somente que o fato de 3 pessoas terem visto coletivamente o cão que tinha sido afogado 3 dias antes constitui uma prova de sobrevivência mais convincente que muitas outras que nós, espíritas, aceitamos como suficientes ao longo de nossas sessões. Como podemos verificar, as conclusões dos percipientes que contaram o fato coincidem entre si, afirmando assim a certeza inabalável de que eles estiveram diante de fantasmas objetivos de animais. Não podemos dizer que eles estão enganados, inclusive sob o ponto de vista rigorosamente científico, principalmente no tocante aos 4 últimos casos, que são de natureza coletiva, ou seja, os fantasmas animais foram percebidos por diversas pessoas, e a despeito umas das outras. Todas as circunstâncias servem para eliminar de maneira categórica a explicação alucinatória dos fatos. A única hipótese que podemos opor cientificamente àquela transcendental espiritual telepática.